Há dias em que o tempo parece não avançar. O relógio se move, mas a alma permanece no mesmo ponto, como se estivesse ancorada em águas paradas. Você acorda, vive o mesmo ciclo, e a sensação é de que nada realmente muda. Os sonhos, antes vivos e pulsantes, foram guardados no fundo de uma gaveta, e as decisões que poderiam abrir novos caminhos são adiadas para um amanhã que nunca chega. É como caminhar em uma estrada que, por mais que se estenda, não revela nenhum horizonte novo. Essa sensação é desgastante porque não é apenas física. Ela drena a esperança, afeta a clareza e silenciosamente começa a roubar a coragem de seguir. Salomão, com a lucidez que só a sabedoria divina concede, descreve esse estado de forma precisa. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. Quantas vezes esperamos por um vento perfeito, por um céu limpo, por um sinal incontestável antes de dar um passo? E enquanto aguardamos, a vida se passa como água que escorre por entre os dedos. Existe uma linha delicada entre a prudência que protege e a paralisia que aprisiona. E é nessa linha que muitos ficam presos, acreditando que ainda estão se preparando, quando na verdade estão apenas adiando. Paulo entendeu esse dilema e o enfrentou com firmeza. Em sua carta aos Filipenses, ele declarou que não ficava preso ao que ficou para trás, mas prosseguia para o alvo. Não porque tinha todas as garantias, mas porque sabia que ficar parado seria abrir mão daquilo que Deus ainda queria fazer através dele. Esse movimento não é fruto de impulso cego, mas de uma confiança que enxerga além do visível, que se apoia na certeza de que Deus dirige os passos daqueles que ousam caminhar. Seguir em frente quando tudo parece estagnado não é sobre ter todas as respostas, mas sobre obedecer ao chamado para se mover, mesmo que a paisagem ainda seja incerta. É romper o ciclo da inércia com passos que, embora pequenos, carregam um peso eterno. É decidir que o medo de tentar não será maior do que a esperança de alcançar. E é sobre isso que vamos falar. Princípios bíblicos que não apenas quebram a estagnação, mas que colocam sua vida novamente no fluxo daquilo que Deus planejou. O perigo de esperar sinais perfeitos para agir. Há um tipo de espera que não é fé, mas medo disfarçado. Uma espera que parece prudência, mas é, na verdade, paralisia. Salomão descreve isso em Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É a imagem do agricultor que, dia após dia, examina o céu, esperando o momento exato, o vento favorável, a condição perfeita. Mas enquanto observa, não planta. E porque não planta, também não colhe. Assim acontece com muitos. Esperam o emprego ideal antes de aprender uma nova habilidade. Esperam sentir total segurança antes de tomar uma decisão. Esperam a confirmação absoluta antes de dar o primeiro passo. Mas a vida raramente entrega condições impecáveis. Há sempre um vento que parece forte demais, uma nuvem que ameaça chuva, uma variável que não podemos controlar. E se ficarmos olhando apenas para essas incertezas, não vamos semear. E se não semearmos, a colheita não virá. O perigo está em achar que prudência é imobilidade. Prudência é agir com sabedoria, não com passividade. A fé verdadeira não é ausência de avaliação, mas é coragem para agir mesmo quando a previsão não é perfeita. O agricultor experiente sabe que plantar é um ato de confiança, não de garantia. Ele sabe que a semente não brota no mesmo dia, mas ainda assim ele abre o sulco, lança a semente e cobre a terra, crendo no processo invisível. Na nossa jornada, esperar por sinais perfeitos é como esperar que o mar fique completamente calmo antes de remar. E esse dia pode nunca chegar. Deus não pede que andemos sem pensar, mas nos convida a confiar que, se Ele está nos chamando para plantar, a hora é agora, mesmo que o céu ainda traga algumas nuvens.
A diferença entre contentamento e acomodação. Há uma paz que vem de Deus e há um falso sossego que vem do medo. O contentamento verdadeiro é a capacidade de estar grato no presente, mesmo enquanto se caminha em direção a algo maior. Já a acomodação é a decisão silenciosa de parar de tentar, de não se mover, de se convencer de que a estagnação é suficiente. Provérbios 14:23 nos lembra: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A acomodação é exatamente isso, um viver preso nas palavras, nas intenções, nas promessas a si mesmo que nunca se tornam ações. Muitas vezes, a acomodação se disfarça de prudência. A pessoa diz a si mesma que está apenas esperando o momento certo, quando, na verdade, está evitando o desconforto do esforço e do risco. O contentamento, por outro lado, não nega a necessidade de movimento. Ele descansa no que já foi conquistado, mas mantém o coração aberto e as mãos dispostas a trabalhar pelo que ainda virá. A diferença se revela nas pequenas decisões diárias. Quem vive no contentamento mantém a chama acesa, estuda, se aprimora, serve, constrói. Quem vive na acomodação se resigna, repete as mesmas rotinas sem propósito e se fecha para novas oportunidades. O contentamento é combustível, a acomodação é âncora. Deus nos chama a viver agradecidos, mas não parados. A fé nos convida a celebrar o que temos e, ao mesmo tempo, preparar o solo para novas colheitas. Porque se o trabalho constante gera proveito, a inércia gera apenas estagnação e, com o tempo, o vazio. O erro de ignorar pequenos começos. A maioria das grandes histórias começa de forma modesta, quase invisível. No entanto, é aqui que muitos tropeçam. Por desprezar o início, por achar que o pequeno não vale o esforço. Provérbios 13:11 nos ensina: o que ajunta pouco a pouco terá aumento. É um lembrete de que o progresso genuíno raramente acontece em saltos grandiosos, mas sim em passos contínuos, quase silenciosos, que se acumulam ao longo do tempo. Ignorar pequenos começos é, na prática, recusar o processo que constrói a base para sustentar algo maior. Quem quer colheita abundante precisa primeiro aceitar o dia da semente, quando nada ainda é visível além da terra revirada. É aqui que a paciência é mais testada e onde a fé é mais necessária. Pequenos gestos, uma rotina organizada, um hábito saudável, uma oração diária, podem parecer irrelevantes hoje, mas são eles que moldam o amanhã. O inimigo dos pequenos começos é a comparação. Quando olhamos para quem já está adiante, corremos o risco de desvalorizar o estágio em que estamos. Mas a verdade é que cada passo, por menor que pareça, carrega um peso eterno. Deus não se impressiona apenas com o tamanho da obra, mas com a fidelidade no processo. Respeitar o pequeno início é investir em algo que, no tempo certo, deixará de caber no espaço estreito de onde começou. O que hoje é apenas um broto, amanhã pode ser a sombra que abriga e o fruto que alimenta, mas apenas para quem não desiste no solo do começo. Quando o medo da mudança é maior que o desconforto atual. Muitas vezes, a estagnação não é fruto da falta de oportunidade, mas de uma prisão interna, o medo. Não o medo do que está acontecendo agora, mas o medo do que pode acontecer se algo mudar. É como permanecer em um quarto apertado e abafado apenas porque já nos acostumamos ao cheiro e ao silêncio, mesmo sabendo que do lado de fora há ar fresco e luz. Eclesiastes 7:8 nos lembra que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de espírito. A travessia entre o hoje e o amanhã exige paciência para lidar com incertezas e, sobretudo, coragem para suportar o desconforto da transição. Muitas pessoas preferem a dor conhecida ao risco de um futuro incerto, mas é nesse espaço de movimento que a vida se renova. O medo da mudança costuma se alimentar de suposições.
Criamos histórias sobre o que pode dar errado e nos esquecemos de imaginar o que pode dar certo. Mas a fé não é a ausência de temor, é a decisão de caminhar mesmo quando os pés tremem. Avançar não significa correr para fora da situação de qualquer maneira, mas permitir-se dar o próximo passo que Deus ilumina, mesmo que seja apenas um. É nesse ponto que a paciência deixa de ser passividade e se torna força. Paciência para permanecer em movimento, sem pressa de chegar, mas sem ceder à tentação de parar. Porque o desconforto atual pode até nos moldar, mas é a coragem de atravessá-lo que nos transforma. O papel do conselho na quebra da estagnação. Há momentos em que o que nos mantém parados não é falta de força, mas falta de visão. Podemos estar nos movendo dentro de um círculo, repetindo padrões, sem perceber que existe um caminho aberto logo ao lado. É aqui que Provérbios 15:22 nos confronta com sua clareza. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros confirmam-se. O conselho sábio tem o poder de abrir janelas onde só víamos paredes. Ele revela ângulos que o nosso olhar, preso no cotidiano, não consegue alcançar. Por isso, buscar perspectivas externas não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. É reconhecer que o nosso mapa interno é incompleto e que Deus, muitas vezes, escolhe falar por meio de vozes que Ele mesmo coloca ao nosso redor. Mas não é qualquer voz que quebra a estagnação. Há conselhos que paralisam e há conselhos que impulsionam. A diferença está na fonte. Um conselho alinhado com a verdade bíblica, dado por alguém que vive com integridade, não apenas aponta o caminho, mas também fortalece a coragem para trilhá-lo. Quando a vida parece imóvel, é fácil cair no isolamento, acreditando que ninguém entenderá o que estamos passando. Mas o isolamento prolongado endurece a mente e sufoca o discernimento. Permitir que pessoas sábias nos ajudem a interpretar o momento é muitas vezes o passo necessário para que a roda volte a girar, porque a mudança que começa em nós, muitas vezes, é despertada pela palavra certa, dita na hora certa, por alguém que Deus usou para nos lembrar que o caminho ainda existe. Transformar rotina em disciplina estratégica. A estagnação muitas vezes se disfarça de rotina. Fazemos as mesmas coisas, nos mesmos horários, com as mesmas pessoas, e confundimos movimento com progresso. É nesse ponto que Provérbios 6:8 nos chama para observar a formiga. Um ser pequeno, mas que planeja, trabalha e antecipa o futuro. Ela não espera que alguém lhe diga o que fazer. Não desperdiça dias bons nem dias ruins. Ela constrói, mesmo quando não há urgência aparente. Transformar a rotina em disciplina estratégica é aprender a dar intencionalidade ao que já fazemos. Não se trata de mudar toda a vida de um dia para o outro, mas de usar os blocos de tempo que já possuímos para construir algo maior. A repetição diária, quando guiada por propósito, deixa de ser peso e se torna ferramenta. A diferença está no porquê. Uma rotina vazia cansa, desgasta e entorpece. Mas quando cada ato carrega uma razão, até o simples preparar do pão ou organizar um espaço se transforma em semeadura. É assim que se cria avanço real, não esperando o grande momento de transformação, mas permitindo que a consistência silenciosa abra caminhos que a pressa jamais revelaria. Porque a disciplina estratégica não é inimiga da liberdade. Pelo contrário, ela é o alicerce que nos dá estrutura para receber o novo sem perder o equilíbrio. É o que nos mantém firmes no caminho certo, mesmo quando o vento muda de direção. Filtrar influências que mantêm você preso no mesmo lugar. Algumas correntes não se veem, mas estão presas ao coração e à mente. Elas não são feitas de ferro, mas de vozes. Pessoas que, com palavras ou atitudes, nos mantêm exatamente onde estamos, anulando o impulso de avançar. Provérbios 13:20 adverte: quem anda com sábios será sábio,
mas o companheiro dos tolos será destruído. Não é apenas sobre escolher amizades, é sobre escolher influências. É sobre decidir a quais vozes você dará espaço e quais precisará deixar no passado. É como um barco preso ao cais por uma corda invisível. O capitão pode ter um mapa perfeito, o vento pode estar favorável, mas enquanto aquela corda não for cortada, ele continuará parado. Assim acontece com a alma. Você pode ter sonhos, planos e até direção, mas se as conversas, conselhos ou ambientes que frequenta não sustentam o seu crescimento, a viagem não começa. Filtrar influências não significa viver isolado. Significa ser intencional. Significa perceber quando uma voz que você ouve todos os dias está, sutilmente, afastando você do que Deus já lhe mostrou. É a coragem de se aproximar de quem provoca em você um desejo maior de crescer e se distanciar, com respeito e firmeza, de quem não alimenta a sua fé nem o seu propósito. O segredo está em entender que aquilo que ocupa a sua escuta molda a sua visão, e a sua visão molda os seus passos. Se quer romper a estagnação, não basta olhar para frente. É preciso silenciar o que empurra para trás. Manter o foco no alvo, mesmo sem ver resultados imediatos. Existe um tipo de força que não se mede pelo que se vê, mas pelo que se sustenta quando nada parece mudar. É o que Eclesiastes 3:1 nos lembra. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O problema é que, entre o plantio e a colheita, existe um intervalo silencioso que desafia a nossa paciência. E é nesse intervalo que muitos desistem. Manter o foco é escolher continuar movendo-se, ainda que o cenário ao redor não confirme a promessa. É como caminhar num nevoeiro. Você não vê o destino, mas sabe que cada passo o aproxima dele. Essa perseverança não é cega. Ela é sustentada pela confiança em quem deu a direção. Paulo entendia isso quando disse que prosseguia para o alvo, mesmo sem ainda ter alcançado. O risco de esperar sempre uma confirmação visível é cair na armadilha da inércia espiritual. Há tempos em que Deus não dá sinais novos, porque já nos deu direção suficiente para continuar. O silêncio não é ausência de Deus, é um convite para confiar. A verdadeira disciplina está em viver hoje como se o resultado já estivesse garantido, moldando atitudes, pensamentos e decisões em alinhamento com o futuro que se crê. O foco não nasce de ver, mas de saber. E quando se sabe para onde vai, a ausência de provas imediatas não enfraquece o passo, fortalece a determinação. Avançar é mais sobre direção do que sobre velocidade. No fim, não é a pressa que nos leva mais longe, mas a clareza do caminho. Muitos correm rápido, mas para lugares que não importam. Outros avançam devagar, mas cada passo é firme, consciente, alinhado com o propósito. É sobre isso que Provérbios 16:9 nos fala. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Planejar é necessário, mas submeter cada plano ao direcionamento divino é o que garante que a jornada não será em vão. Paulo, em Atos 20:24, expressa essa mesma essência. Não importavam as dificuldades, não importavam as incertezas. Ele estava decidido a cumprir a missão. Esse é o segredo de avançar quando a vida parece parada. Manter os olhos fixos no propósito, não nas circunstâncias. Deus não move os que apenas desejam, mas os que se dispõem a andar. O terreno pode parecer incerto, o clima pode não ser favorável, mas o movimento em fé destrava portas que o medo mantém fechadas. Seguir em frente, portanto, é menos sobre a velocidade e mais sobre a direção. É acordar e decidir que, mesmo que hoje não pareça grandioso, é parte de um processo maior. É plantar, regar e confiar que no tempo certo virá a colheita. O que importa não é quantos passos você dá por dia, mas se eles estão na direção que Deus já colocou diante de você.